vez mais bem-vindos a todos os que nos acompanham pela transmissão, a nossa série de estudos do Salmo 23. Boa noite, igreja. Boa noite. Acho que chegou até aqui, tá bom. O pessoal tem uma ideia, alguém me perguntou e ficou surpreso de saber que tem pessoas no ambiente onde eu estou. Eu não estou na minha casa, estou na igreja, e há pessoas aqui, e para as quais nós ensinamos, ministramos a porção da palavra de Deus. Ok, essa semana, uma semana que a nossa cidade passou do aniversário de 166 anos, que foi o ano passado, para 167 anos. Barretos ganhou mais um ano, desde a sua fundação, em 1854. Está agora um pouquinho mais velha. Me lembrei do apóstolo Paulo, quando separado por algum momento de Silas e Timóteo, saindo da Bereia, havia ali uma perseguição e levam ele até o mar e transportam, conduzem ele até Atenas, na Grécia. Enquanto ele aguarda Timóteo e Silas chegarem onde ele estava, Paulo ficou comovido em Atenas, vendo o quê? A cidade tão entregue à idolatria. E Paulo começa então a pregar o evangelho de Jesus Cristo, que a nossa cidade de repente vai nos comover, tão entregue à idolatria, ainda nos dias em que nós estamos vivendo. Há tantas pessoas que precisam, como os tessalonicenses, como aconteceu com eles, dos ídolos se converterem ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Amém. Vai chegar o amém de vocês aqui, talvez chegue. Ok. Muito bem, eu reservei e combinei com vocês, nós iríamos no Salmo 23 fazer uma recitação em conjunto. Eu vou recitar e você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, então, na leitura, o Salmo 23. Quem escreveu o Salmo 23? Davi. Tá fraco. Quem escreveu? Davi. Aí, Davi, o escritor, inspirado por Deus. O Espírito Santo é o autor da palavra. Ainda bem que esse som do Felipe não chegou aqui, tá bom? Temos lá de Ribeirão Preto a irmã Maria Inês Gonçalves Dias. A gente fala o nome dela completinho, fica bonito, né? Irmã Inês, Maria Inês Gonçalves Dias. E, aliás, obrigado, irmã, pela hospitalidade com as minhas irmãs na carne e no sangue de Jesus. Foram lá em Ribeirão, gastar um pouquinho de tempo lá e experimentaram também o livramento, proteção de Deus, lá no Ribeirão Shopping. Havendo um assalto, nem viram quem estava assaltando e muito menos não estavam no local. Deus mostrou a sua proteção, o seu amparo. Mas viveram uma certa aventura. Ainda bem que não aconteceu comigo quando fui lá. Que hora que vocês foram? Você foi à noite, né? Foi mais tarde. E quando eu fui lá, às 18 horas eu estava retornando. Chegamos 3h30, né? Fomos à tarde. 15h30, 15h15 por aí. Chegamos lá. Estão prontos aí no Salmo 23? Pronto, Rafael? Atento? Vamos ver se a voz do Rafael vai chegar aqui. Vamos lá então? Há uma só voz? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo,
o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Espero, acho que ficou bom, ficou? Você soltou a sua voz? Ah, vocês têm versão diferente? A minha eu uso a corrigida, e aí tem gente com atualizada e por aí vai. Muito bem, eu vou orar agora. Deixa eu só me localizar o meu ponto de partida, para que eu então possa, voltando da oração, já partimos para o ensinamento dessa noite. Alguém lembra do título da mensagem dessa noite? Ninguém lembra do Store? Ninguém está lembrando? Alguém vai consultar lá, não tem mais no Store, já não tem mais aquele Store. Não, é isso não. Ok, vamos orar. Quem sabe bate aí no pensamento de alguém, na lembrança, nosso título para a mensagem de hoje à noite. Não é isso não. Tá vendo quando? Tá vendo, pessoal da transmissão? Quando eu publicar na segunda, se bem que foi no meio da semana que eu comecei a publicar o título da mensagem para hoje à noite. Está no Store, a gente coloca no Store. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai Celestial, somos gratos, agradecidos nessa noite pelo cuidado, proteção, amparo que temos do Senhor recebido em nossas vidas. Verdadeiramente, quem pode livrar, quem pode nos livrar é o Senhor. Grande é o Senhor, digno de louvor. Sei que é importante congregacionalmente estarmos no lugar em que estamos, para, prestando culto em adoração em espírito, nos entregarmos, servir ao Senhor, e que o façamos na alegria que o Senhor tem nos concedido, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Se conosco, ó Deus, venha nos dirigir nesse tempo do aprendizado, reservado na porção para essa noite da palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho eu falo para você o título para a mensagem de hoje à noite. Nós estamos olhando para o rebanho, para as ovelhas do Senhor, do Salmo 23, e entre essas ovelhas nós encontramos Davi, o escritor. Deus o leva a escrever o Salmo 23, e ele se encontra entre as ovelhas. Ele é uma ovelha do Senhor do Salmo 23. Ele conhece o Senhor do Salmo 23 intimamente. Ele tem intimidade com o Senhor do Salmo 23, ao ponto de iniciar o Salmo declarando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós entendemos e temos trabalhado no nada me faltará, as provisões do Senhor do Salmo 23, e são provisões que vão percorrer os versos seguintes do Salmo 23. E nós estamos com a nossa tenda no verso 2, que na minha versão diz: deitar-me fazem verdes pastos. Uma outra versão, muito familiar a nós também, que eu gosto: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aquilo que de momento você imaginaria ser algo muito próprio, adequado, conveniente, poxa vida, para a ovelha deve ser então deitar algo muito favorável. Está ali, bateu a vontade de deitar,
deita e fica e tal. Mas nós temos entendido que não é assim. Para a ovelha deitar, repousar, é preciso que exista condições que concedam a ela essa possibilidade. E nós entendemos, em primeiro lugar, a respeito do temor, do medo, do predador, uma ameaça de perigo que possa trazer para a ovelha o receio, o medo impede ela de repousar, de deitar. E o interessante, o importante, é que não está com a ovelha resolver essa questão, este problema. É responsabilidade do Criador, do pastor, promover tudo o que é possível, indispensável, para que a ovelha possa repousar, livrando a ovelha do medo. E basta ela sentir a voz, que mais? Cheiro e a presença do pastor para causar essa mudança, trazer tranquilidade, serenidade, calmaria para a ovelha. E isso acontece. O pastor presente, muda-se o quadro, ela se sente protegida, amparada aos cuidados dele. Mas não é apenas o medo que impossibilita a ovelha de deitar. Há uma outra situação que também impede a ovelha de deitar, de repousar. Diz respeito à rivalidade, disputa, competição de uma ovelha mais forte, querendo o lugar privilegiado de uma ovelha mais fraca. A ovelha mais forte quer mostrar a sua autoafirmação, algo impondo ali a força, e nós entendemos que com os ovinos, nessa questão de disputa, rivalidade e competição, se fosse no galinheiro, seria a ordem da bicada. Com o gado bovino, a ordem da chifrada. O problema é que vocês não assistem depois as mensagens gravadas, né? Se assistir, vai ficar gravado, vai fixar mais. E com o ovino, a ordem da marrada. Os empurrões. O Felipe, sempre comediante nosso aqui, ele falou com os cachorros. Aí alguém gritou, cachorrada. Ah, Felipe Francisco de Jesus. Mas há uma outra consideração: livra-se a ovelha do temor, do medo do predador, livra-se a ovelha do temor da disputa, competição. Mais uma vez, na disputa, competição, basta a presença do pastor. Elas mudam, elas são espertas. Tanto é que a ovelhona forte, ela é ardilosa, arrogante, ela é esperta. O pastor chegou, elas se mantêm ali na mais completa tranquilidade, para-se as disputas. Mas há uma terceira consideração, que é necessário que o pastor também cuide, esteja atento em relação ao rebanho, que também impede a ovelha de deitar-se e que atrapalha esse bem-estar e a responsabilidade do pastor. Diz respeito à ausência de parasitas e insetos. Essa ausência de parasitas e insetos é muito importante para o bem-estar das ovelhas. Eu vou dar uma pincelada de forma rápida agora, porque eu vou voltar nesse assunto lá no 5º verso. Lá no 5º verso, nós vamos estar no período do verão. Onde eu estou agora não é período do verão, tá? Por que eu estou dizendo verão? Porque no verão, principalmente nessa estação, é que as ovelhas são afligidas
por moscas e carrapatos. Moscas, para você ter uma ideia, de toda a espécie. Lá na frente eu vou mencionar os tipos de espécies de moscas que afligem, atormentam, perturbam as ovelhas. E como se não bastasse essas moscas, tem também os carrapatos. Veja lá você, perceba que as ovelhas, quando estão sendo afligidas por estes parasitas, por essas moscas, por esses carrapatos, é absolutamente impossível para elas aquietarem-se e deitarem, repousarem. Imaginando o rebanho aí, não sei quantas ovelhas estão no seu rebanho, mas todas elas, se estiverem sendo afligidas por insetos, elas vão ficar em pé. E não é apenas em pé. Não vai dar para me mostrar aqui, porque eu não posso sair do meu lugar, senão eu saio do ângulo da projeção aqui. Mas elas ficam em pé, bastar um pouquinho, balançando as pernas o tempo todo. Já viu alguém que senta e fica mexendo a perna o tempo todo? Tique-tique, né? Tem gente que tem isso. Minha filha Esther era garotinha de uns 3 anos de idade. Fomos visitar uma irmã da igreja e conversando, a irmã mexia o pé ali e ela foi lá e segurou. Sempre quando eu vejo alguém assim eu levo. Mas a ovelha fica balançando a perna o tempo todo, abanando a cabeça, com a vontade desesperadora de sair correndo para o mato. Porque aquilo terrivelmente atormenta, perturba, tira a tranquilidade da ovelha. Somente o cuidado diligente do Criador, do pastor, mantendo uma vigilância para com o rebanho, pode evitar esse distúrbio. Responsabilidade do Criador. Está com ele, tem que estar atento, observando como está o seu rebanho. É dito que um bom pastor vai aplicar vários tipos de repelentes de inseto ao pelo das ovelhas. Ele deve fazer isso, deve providenciar para que sejam mergulhadas numa solução própria para matar carrapatos que se apegam à lã. Essa é a responsabilidade dele. O local que elas estão, se tem arvoredo, deve providenciar que ela esteja em local com arvoredo. Eu penso então para que ela possa se esfregar nessas árvores. O que tudo isso acarreta para o Criador? Acarreta muito esforço, trabalho, dedicação. E o interessante é que exige emprego de tempo, esforço e de produtos químicos caros para que o serviço seja bem feito. E aí está pensando, poxa, eu estava pensando em criar ovelhas, os cachorrinhos que a gente tem em casa, nós temos 3 lá em casa. Quando a Célia comprou o comprimidinho, foi bem caro, não foi, Célia? E deu para os 3, gente, os carrapatos sumiram. Já faz tempo, sumiram. E o pequenino, menorzinho dos animais, eu chamo ele de Totó e sou repreendido lá em casa, porque a turma diz que o nome dele é Velu. É veludo, né? Como é que é? Velu. Então o nome dele é Velu, eu chamo Totó, é mais fácil para mim. Esse quase à beira da morte. Precisou fazer até transfusão de sangue. E a gente ali no ímpeto de socorrê-lo, juntou a família, investindo no bem-estar da criação. E ele é o mais bravo da turma. Já era, mas depois da transfusão de sangue, recebeu sangue de pitbull. Ele pensa que ele é um pitbull.
Os dois maiores estavam num conflito hoje, e ele chegou lá para, não sei se para pôr ordem, para brigar, para mostrar que ali é o comando dele. Entendeu? Agora você imagina um rebanho de ovelha, e aí o pastor tem que gastar uma certa soma de dinheiro com produtos químicos caros. Significa também que ele deve passar entre os animais diariamente, mantendo a atenção ao comportamento do rebanho. E se forem observadas manifestações de que estão sendo molestados por insetos, ele deve estar pronto para socorrê-los. A ordem máxima dele deve ser manter o rebanho calmo, satisfeito e em paz. Essa é a missão dele. Aí você imagina tamanha responsabilidade que Davi tinha consciência ao cuidar das ovelhas do seu pai. Gente, criador de ovelhas, pastor de ovelhas, essa é a ocupação. Eu tenho 100 ovelhas, estão lá, e eu vou cuidar da plantação de arroz. Não, é todo o tempo com as ovelhas. Sai de manhã e leva as ovelhas. Você tem visto aí nos filmes bíblicos, mostrando Israel era muito inclinado à criação de ovelhas. E há pessoas, aqui no Brasil, a criação de ovelhas em grande número. De vez em quando você vê o drone passando, aquela visão aérea, que rebanho bonito. Você vê as ovelhas que eu coloco foto? Bem cuidadas, com a tecnologia que nós temos hoje, com os veterinários. A Maria Júlia aqui, não sei se ela vai cuidar de ovelhas, mas quem sabe um dia, essa área grande que nós temos aqui na igreja, em 2 dá para a gente colocar aqui, hein? Imaginou? Estou brincando com ela. Mas ela quer porte pequeno, não é? Não vai cuidar de ovelhas, não é? Ela está ali dizendo que não, essa é a área dela como veterinária. Mas tudo bem, ok. O que isso tem a ver com você? Que essa compreensão da ovinocultura, do Salmo 23, essa terceira razão ou situação que impede a ovelha de repousar, o que isso tem a ver com você? Qual é o paralelo disso na vida cristã? Como nós podemos aplicar isso na vida cristã? Semelhantemente, na vida cristã, eu vou até colocar aquela expressão, fatal e absolutamente, iremos ser acometidos por muitos fatores de irritação para nós. Muitos fatores de irritação. Eu dividi eles em 3 colocações, para você ter uma ideia. Pequenas perturbações, frustrações e experiências desagradáveis que sempre se repetem. São pequenas perturbações. Eu falo a verdade para você, eu nem percebia que eu fazia isso, mas essas pequenas perturbações já me fez sapatear. A irritabilidade é tanta que alguém disse, olha lá o que está fazendo. Aí que eu parei e falei, puxa vida, eu me irritava ao ponto de bater o pé no chão. Isso aí muitas vezes em família, né? Desse tamanho, alguém disse, né? Tamanho ainda está referindo à idade. Mas aí, quando me alertaram sobre isso, irritabilidades, você fica irritado. A frustração é quando o resultado, a condição investida em algo, não dá o resultado que você esperava. É isso. Você tinha a noção que algo ia trazer tal resposta para você, não veio, isso é a frustração. Você fica frustrado. Eu pensei que fazendo isso, daria certo e seria isso. Não deu certo. E você fica a uma frustração. Já entrou no elevador? Já andou de elevador? Todos nós aqui já estivemos dentro de um elevador.
Quando você entra no elevador, você está pensando o quê? Daqui a pouco ele já vai me despachar, o negócio aqui é rápido. Porque se fosse devagar, eu teria ido pela escada. É assim, a pessoa quando entra no elevador, imagina alguém que vai lá chega num prédio, vai lá para o 43º andar. Só vai de escada quem é muito corajoso. Um colega nosso subiu não sei quantos degraus para chegar ao apartamento tal e lembra que esqueceu alguma coisa lá embaixo, tem que voltar e fazer. Isso é uma frustração terrível. Mas se de repente, ao estar dentro do elevador, algo acontece, que pode acontecer, e você ficar preso, entra em pânico, desespero. A Cláudia aqui diz que entra em pânico. Nunca aconteceu comigo. Aconteceu já com você? Já aconteceu? Quanto tempo você ficou no elevador? 20 minutos para ela, apareceu 3 horas. O tempo ganha uma outra dimensão. É algo horrível você ficar preso. Eu quando acordo e sinto que estou sufocado, eu nem consigo fechar o olho mais. Para dormir você tem que fechar os olhos. Dá um desespero, parece que eu estou sendo sufocado. Pequenas perturbações, frustrações, experiências desagradáveis que sempre se repetem. Você chega para trabalhar, você não sabe o que te espera no dia. Eu até brinquei com a colega minha que eu ia trazer minha seladora pequenininha hoje, porque de vez em quando uma questão chamada seladora me dá uma perturbação terrível, uma irritabilidade. Você vai trabalhar, você não sabe o que te espera. Os contratempos, as contrariedades, são situações pequeninas, são pequenas perturbações, não são grandes problemas. E alguém diz, cuidado com o pequeno pode ficar grande. É verdade, o pequeno pode ficar grande. Antes que eu fale algo aqui atinente a nós, eu vou falar mais sobre isso da ovelha no 5º verso. Mas há uma situação de ser molestado por insetos, que o inseto, se não houver o cuidado do pastor em aplicar o antídoto que ele vai combater, a situação vai se agravar a tal ponto que uma mosca vai botar seus ovos na mucosa úmida da narina da ovelha, e ali vão nascer larvas que poderão até atingir o cérebro da ovelha. E quando chegar nesse ponto, é uma dor insuportável. A ovelha, o que ela encontrar pela frente, ela vai esmurrar a sua cabeça, ao ponto de fatalmente morrer, devido a um incômodo terrível. E na nossa vida cristã, a gente pergunta, essas pequenas perturbações, frustrações, experiências desagradáveis, ninguém gosta de pequenas perturbações, de frustrações, experiências desagradáveis. Existe um antídoto, algo que pode combater, ir de encontro a essas situações e trazer uma solução? Será que existe um estado de contentamento que podemos atingir, um estado de calmo contentamento a despeito das pequenas perturbações, das frustrações e experiências desagradáveis que nós estamos sujeitos a conviver? A resposta é a seguinte: para aqueles que se acham aos cuidados de Cristo, a resposta é sim. É sim, porque o Senhor do Salmo 23 é o nosso bom pastor, o Senhor Jesus. E Ele sendo o nosso bom pastor, nada me faltará. O estágio que nós estamos agora no estudo
diz respeito a esse nada me faltará, uma completa satisfação. Então eu e você na vida cristã, vivendo a vida cristã, nesse nosso viver cristão, uma das principais funções do Espírito Santo na Bíblia, na palavra de Deus, uma das principais funções do Espírito Santo é trazer para a nossa compreensão a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, muitas vezes, a Escritura ele é simbolizado pelo quê? Eu sei que quando Jesus foi batizado, ele se manifestou na forma corpórea de pomba, mas muitas vezes na Escritura, o Espírito Santo é simbolizado pelo óleo, uma substância que promove alívio e conforto nos mais duros e aflitivos momentos da vida. Por isso que o título é uma substância que causa alívio e conforto. Entendeu agora? O título da mensagem de hoje, uma substância que causa alívio e conforto. O precioso Espírito Santo, o que ele torna real para mim? A presença de Cristo. O que é que Cristo mais conversou com os seus discípulos nos capítulos finais, antes dele ser preso, sentenciado, julgado e morto? O que mais ele conversou com os discípulos? Ele falou sobre o Espírito Santo, que é chamado de Consolador. E ele prepara os seus discípulos para um momento muito difícil. Ele revela para eles o que iria acontecer, detalhes, no momento certo, e fala do Consolador, do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele leva-nos a uma compreensão real da presença de Cristo, e essa compreensão real da presença de Cristo deve trazer tranquilidade, serenidade, força, calma, diante das frustrações e tristezas. Não fique alarmado se de repente as pequenas perturbações, as experiências agradáveis, as frustrações estão já acontecendo com você. Você tem para onde voltar a sua atenção. Nós podemos recorrer ao Senhor. Podemos recorrer ao Senhor e permita que Ele veja o estado que você está, o que está acontecendo com você, que Ele mostre, revele, deixe Ele saber, confesse, eu estou numa dificuldade, eu estou diante de um dilema, algo está acontecendo comigo, acha fora do meu controle. A tendência nossa é tentar achar por nós mesmos uma solução. Os melhores dias para mim são aqueles dias que eu desenvolvo uma intimidade, orando, conversando com Deus. O Senhor está acontecendo assim, assim, estou com um problema aqui, estou com um problema no trabalho, estou com a dificuldade, não há visibilidade, ou então eu oro, Senhor, dá-me a visão de águia, faça-me enxergar com uma condição como a águia, né, que lá de cima enxerga e tem uma visão ampla. Então você pode clamar, eu vou orar ao Senhor Deus, no nome de Jesus, buscando o auxílio do Espírito Santo. E a Bíblia nos recomenda a enchermos do Espírito. Você lê o livro de Atos, um livro de tanta tribulação, de tanto conflito, tanta dificuldade, perturbações, irritabilidades, perseguições. E aí você lê lá, e Pedro cheio do Espírito.
receberam ordem para não falar mais no nome de Jesus, responderam à altura daquilo que se esperava deles, até porque Deus estava capacitando e usando o enchimento do Espírito. Não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Foram para os seus, reuniram, contaram o que havia acontecido, oraram, moveu-se o lugar em que estavam e foram cheios do Espírito Santo. Fazendo o quê? Anunciando a palavra. E nós precisamos desse agir do Espírito Santo. Uma experiência desagradável está acontecendo com você, acha fora do seu controle. E você vai perceber o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Muitas vezes basta você dizer: ó Senhor, estou passando por uma situação, está acima das minhas forças. Ele sabe que está acima das suas forças. Não posso haver-me com ela. Eis que está me importunando, tirando a minha tranquilidade, não consigo descansar. Por favor, tome controle disso. O Espírito Santo, amados, ele tem um maravilhoso modo de agir. Pode fazer o teste, pode se entregar a essa comprovação. Ele tem um maravilhoso modo de agir. A Maria Júlia, no seu período aí de estudos na faculdade, quando ela imaginaria, aliás, ela foi para a faculdade e fez apenas integralmente o primeiro ano lá em Jataí. Quando que ela imaginaria que teríamos uma pandemia, que ela voltaria das aulas presenciais para aulas online, e até agora ela vive um tempo diferente. Nós, é claro, gostamos um pouco porque ela ficou com a gente aqui, está aqui com a gente. E se não houvesse a situação que nós estamos, ela não teria hoje estado aqui de manhã, não estaria aqui, não contaria a lição que ela contou. Quem não veio perdeu, porque eu também não gravei. Ela contou a lição hoje de manhã, uma das lições que eu considero um texto difícil, exige muito estudo, dedicação. Ela falou a respeito da rebelião de Datã, Coré e Abirão, muito apropriado ao texto, e foi uma lição muito impressionou o nosso coração, nos abençoou, como também certamente abençoou na preparação dela. Aprendeu para ensinar, aprende com rigor, aprende com propriedade. Você tem a responsabilidade maior, não é apenas aprender para você, mas para compartilhar com outros. Eu confesso que eu estou há 33 anos pregando a palavra de Deus, e ainda hoje eu preciso me preparar melhor, mais e mais. Volto nos estudos. Aliás, quando eu comecei, eu tinha alguém que me orientava, falava: olha, você precisa melhorar nisso. E eu lembro naquela época, eu era uma metralhadora quando eu comecei. As palavras iam e a dicção, cadê a dicção, né? Precisávamos melhorar e estamos até hoje trabalhando, até hoje eu tenho que sondar, não posso passar de 125 palavras ppm por minuto. Eu luto com isso. Mas hoje, com a ajuda da tecnologia, isso fica mais fácil, porque a gente pode acompanhar as gravações, e às vezes eu vou assistir e eu falo: nossa, eu empreguei essa palavra, podia ter colocado essa, mas não veio na mente na hora, que pena, essa outra palavra encaixaria melhor. Tem isso que acontece comigo. Mas vamos lá então, você vai colocar o seu problema diante do Senhor, você vai orar, há um Espírito Santo. Abra comigo lá em João capítulo 14, verso 1, Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. O primeiro aí, credes, é algo que era muito familiar a eles e praticado por eles. Eu sei que vocês creem em Deus, mas Jesus diz:
crede também em mim. E eu vou com você ao verso 25, tudo que ele menciona no capítulo 14 até o verso 25, eu não vou ler, depois você lê em casa. Ele disse: tudo isso tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo trabalha de uma maneira impressionante com a nossa mente, com a nossa memória. Você estuda a palavra, você lê, medita, em dado momento você precisa aquilo, vem à sua mente, de uma maneira muito magnífica. Você, puxa vida, lembrei-me de tal texto, lembrei-me de tal porção da palavra. O Consolador viria, e ele veio. Aliás, não há ação nenhuma nossa em que melhor estaremos, senão na condução do Espírito Santo. No livro de Atos, Pedro é cheio do Espírito Santo. Paulo está cheio do Espírito Santo. O fruto do Espírito começa em amor, gozo, paz. Pode estar havendo uma guerra à sua volta. As pequenas perturbações estão ali, reais. Frustrações, experiências desagradáveis, conflitos. E aí você tem aonde buscar o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Já elevou os seus olhos para os montes? A Bíblia menciona vários montes. De onde vem o seu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Jesus. Amém? Ele esteve no Monte Calvário. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu desenvolvi, até hoje desenvolvo, com muita habilidade que Deus tem me dado, um carinho muito especial por pessoas com a idade já... Como é que vocês falaram esses dias de manhã hoje, Dá? Alguém usou uma expressão hoje que eu não me lembro aqui, mas é até engraçada. Não foi veterano não, mas eu me identifico muito com pessoas com 80 anos, 90 anos. Eu ajudei a cuidar da minha avó, que faleceu com 94 anos. Fiquei tão impressionado que ela morrendo com 94. Se Deus me der a graça, eu chegar a 95 na força de saúde. Se der para pregar, a gente prega também. Mas eu convivi muito com um irmão em Cristo, que à noite ele precisava se locomover do quarto ao banheiro. Ele precisava do auxílio do Senhor. Nessa, vamos chamar assim, missão, nesse pormenor, nessa pequena atividade, ir do quarto ao banheiro. Ele dizia assim: Pastor João, Deus tem estado comigo em todos os momentos. Às vezes eu tenho uma dificuldade para me locomover do quarto ao banheiro e eu oro: ó Senhor, me ajude. Ele já estava chegando aos seus 90 anos de idade, morreu com 91, quase 92, e antes da morte dele, ele disse: eu estou pronto, eu estou cansado. Ele dizia isso para mim na segunda-feira, quando fui visitar no hospital, e ele morreria na quarta-feira. Não era a primeira vez que eu o visitava no hospital. Umas outras vezes eu havia ido, fui ao hospital. Mas dessa vez, ele, com um ímpeto no seu coração, estava pronto para partir, queria partir. Não fazia muito tempo que ele havia perdido o irmão, e ele sempre tinha um prazer de falar, ausente do corpo, presente com o Senhor. E ele está com o Senhor, um irmão muito amado. Nos apegamos muito quando preguei na igreja dele, e depois do culto veio aquele senhor idoso, dizendo: pastor,
Que energia, que obra de Deus na sua vida. E ele tinha uma voz, quem conheceu lembra disso, né? Uma voz forte, e ele pegava o telefone e ligava para as pessoas. Uma vez eu fui a Araçatuba trazer informações de uma família de conhecidos dele, e ele conseguiu contato com a senhora e conversava por telefone e oravam. Ele dizia para mim, quando chegava alguém para fazer um serviço na casa dele, eu posso orar por você? E orava para que aquela pessoa fizesse o melhor trabalho, empreendendo ali algo de serviço na casa dele. E assim era. Ia ao médico, só um minuto, posso orar? E o médico então, aquele senhor idoso, cabelos grisalhos, ele orava. E eu, em dado momento, estava passando por uma aflição, uma pequena perturbação, uma situação desagradável. Isso era o ano de 2010, e Deus impressionou meu coração. Vá orar com o irmão Luiz, vamos falar o nome dele aqui, né? E eu fui à casa dele e falei, irmão, eu vim aqui, eu preciso que o senhor ore comigo, estou passando por uma situação, pequenas perturbações, situações desagradáveis, mas aquilo era Deus preparando e permitindo aquele momento, porque foi tão bom. Marcamos uma vez por semana nos encontrarmos para termos o nosso tempo de bate-papo, oração. Batíamos papo, eu em cima do pé de jabuticaba, às vezes, ele lá embaixo. Um dia eu cheguei lá e ele falou, presta atenção aí. Ele começou lá, Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1 João, e foi até a Gênesis. E quantas vezes, quando ainda podia ler, eu encontrava com a Bíblia ali, ao alcance dos olhos e dos óculos, lendo. E quando impedido por a visão escurecer, a moça que trabalhava na casa dele é quem lia a Bíblia para ele. Fazia parte do trabalho dela. Pode imaginar algo assim? Ela tinha a responsabilidade de, entre outros trabalhos, ler a Bíblia, a palavra de Deus para ele. Era algo muito importante ao coração dele. Ele falava para mim, olha, Deus me deu a graça de, em 50 anos, uma vez por ano, ler a palavra. E ele tinha uma devoção muito grande pela palavra, que impressionava o meu coração. Uma vez ele expressou uma frase que até hoje eu guardo no meu coração. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. É o Deus que vivifica os mortos, de Romanos capítulo 4, ali pela altura do verso 18. Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Uma conversa com alguém com um contratempo, uma contrariedade, fomos lá e de imediato ele olhou para a pessoa e falou, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus tem o presente, aliás, o passado, o presente e o futuro. Então nós podemos lançar diante do Senhor parte da nossa ansiedade, uma pequena parte, alguns problemas, algumas contrariedades, ou se não, tudo, colocar tudo no altar do Senhor, tudo. Interessante que imediatamente vai vir à sua mente o Espírito Santo trabalhando na situação, a obra do Senhor Deus, a realidade da presença de Cristo, vai vir à sua mente a consciência da solução do problema que você está passando, por uma maneira que ainda não havia ocorrido no seu pensamento. Puxa vida, eu não tinha pensado na solução para esse problema dessa maneira. É o Senhor lhe concedendo a sua resposta. E pela certeza que Ele está operando em seu favor, o que vai acontecer com o seu ser? Você vai ser acometido por vai sobreviver a você uma sensação de calmo contentamento. E como resultado disso, você vai deitar e descansar em paz,
tudo por causa do que ele faz. Tal como a ovelha, ela recebe todo o cuidado necessário. Não está com a ovelha fazer algo que possibilite as pequenas irritações que estão atormentando o seu ser. Ela depende, é uma vida de dependência. E nós, na vida cristã, temos que ter uma vida de constante dependência do Senhor. Amém ou não? Temos que depender. Ah, mas você pensa, amanhã eu vou trabalhar, depende de mim, da minha força. Não, é Deus te dando condições, força. Quantas pessoas chegaram para trabalhar? Aliás, a minha tia acabou de jantar, ela tinha aquela... A nossa família, a família dos Teodoros, sempre foi assim. Acabou de jantar, vamos organizar a cozinha, vamos arrumar a cozinha. Tanto é que, vivendo na casa da minha avó, houve um contratempo uma vez com a empregada, e na hora do almoço, lá foi o pessoal atrás dessa empregada para resolver, havia alguém que cuidava da minha avó, eu estava lá, eu falei, gente, esse pessoal vai voltar, vai me colocar para lavar a louça, eu já vou adiantar o expediente. E eu fui lá e lavei toda a louça. Quando eles voltaram, trouxeram a empregada de volta. Mas eu recebi eu tinha 9 anos de idade, eu recebi um punhado de elogio. Ele fez o serviço, mas eu estava já prevendo, né? Eu gosto de antecipação, trabalhando por antecipação, uma coisa assim. Minha esposa, quando viajou a primeira vez, nós casamos, ela viajou, e eu fiquei imaginando, a esposa vai chegar, vai falar que a casa está bagunçada, que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo, e eu já trabalhei por antecipação e deixei tudo em ordem. E aí, toda vez que ela viaja, eu já, por antecipação, eu não quero ouvir que eu sou bagunceiro, eu não quero ser bagunceiro, eu não quero ser desorganizado, aquilo me incomoda. Então, só voltando na minha tia. Vamos arrumar a cozinha. Eram os últimos instantes de vida. Morreu preparando para lavar a louça. É essa mesmo. Uma outra tia minha morreu no maior bate-papo com uma conhecida no portão. Você não sabe o momento seguinte da sua vida. Estar vivo em 2021, estar bem de saúde, é uma bênção, amém? É uma bênção. Parece que está diminuindo os mortos agora, mas muita gente. Ainda hoje, rede social agora é interessante, ainda hoje, agora à tarde, morreu um conhecido meu, uma pessoa que eu conheci aos 15 anos de idade, um árabe, aos 15 anos de idade eu conheci, faleceu. Não é de Covid, é de envelhecimento mesmo. Pessoas morrem, não há uma previsão, você não sabe o que vai acontecer. Eu saí daqui da igreja esses dias, parei no semáforo da 25 a 24, já sinal para ir para a direita. A hora que o sinal abriu, que eu quis movimentar o carro, passa com tudo pela direita, me ultrapassa um motoqueiro. Se eu tivesse empreendido um pouquinho de ansiedade para virar o carro rapidamente e seguir, era uma batida. Certo? Puxa vida, livramento do Senhor. Vamos nessas nossas perturbações pequenas, as frustrações, nem sempre vai ser como você, nem o dia assim, né? Nem o dia assim. Pessoal da limpeza aqui, não é? Final de semana. E veio o vento, às vezes o vento, a natureza, Deus permitindo, para trabalhar o nosso caráter, o nosso ser. Precisamos do agir dele. Hoje eu tinha a impressão que chovendo tão fininho como choveu, estava a impressão que a chuva, quando passava pelo ar, carregava as partículas de areia e parecia que estava chovendo com água misturada com terra. Você não teve essa impressão? Meu carro estava limpinho, bateu chuva, ficou sujo. A impressão, quer dizer, ventou poeira também.
Mas vivemos dias. Às vezes tem que falar, Senhor, socorre. Está difícil respirar o ar. Aí você ora por chuva. Mas, por favor, pega o guarda-chuva. Esse dia eu falei isso aqui, nós saímos ali fora, começou a pingar. Estava dando uns pinguinhos. Você vai orar por chuva, tem que pegar o guarda-chuva. Porque você tem que crer que Deus vai providenciar. E Ele é poderoso para das nuvens formá-las e trazer chuva. Uma vez uma pequena nuvem pode trazer uma demanda grande de chuva. Deus assim, sendo do seu propósito, do seu intento. Então não fique chateado. O apóstolo Paulo disse algo que eu meditei a semana inteira. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Está em 2 Coríntios capítulo 4. Perplexos, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Não é para abatimento destruir a sua vida. Nós temos em quem nos lançarmos, em quem buscarmos o socorro, o livramento. Eu sei que essas pequenas perturbações parecem aqueles insetos incomodando. É como você, quando você vai dormir, você entra no quarto, apaga a luz, aí você deita, e aquilo que mais trabalha é a sua respiração, e de repente vem lá aquele chiadinho horrível, não é? De um pernilongo, vai atrapalhar o seu sono. Dá a impressão que você tem que levantar, aplicar o veneno, então já faz antes. Tá? Se está calor, a gente tem um livramento que é o ventilador, mas perturba, incomoda. Tá, ok? Na vida, no nosso viver diário, pequenas situações nos incomodam, tiram a nossa tranquilidade. Como disse ontem lá o pastor, a calmaria. Eu gostei da palavra dele, pus na minha coleção, calmaria. De vez em quando alguns usam essa palavra. Tem dia que tem calmaria, mas tem dia que está agitado mesmo, né? Atribulado o dia. Vamos colocar em pé. Nós vamos orar. Semana que vem vai ser interessante. Ainda vou colocar o título lá. Fica atento para o título. Tem tudo a ver com o assunto. Vou elaborar o título ainda. Não tem o título não. Tem o assunto, mas não tem o título. Diz que na mensagem a última coisa que nós damos é o título. Cada título que eu estou dando aqui para as missões é um capítulo do livro O Senhor, do Salmo 23. Vamos orar. Obrigado, Deus bendito, pelo tempo que o Senhor tem nos permitido, estando reunidos neste lugar. É bom estarmos aqui. Começamos às 19 horas, lendo a Tua Palavra, os cânticos. Não temos essa condição na transmissão, apenas a mensagem. E quem apenas acompanha a mensagem, perde parte do nosso momento de adoração diante do Senhor. É sempre uma alegria para nós estarmos na casa do Senhor. A igreja é a casa de Deus, a coluna e firmeza da verdade. Temos trazido essa compreensão no nosso coração. Ó Deus, os que vieram, agora no retorno para o nosso lar, seja conosco, Senhor. Que tenhamos a alegria, o contentamento que vem do Senhor. Que o Senhor tenha manifestado ao nosso coração a serenidade, a calma, a força, a paz que necessitamos nos dias em que estamos vivendo. Obrigado, Deus, pela providência do Senhor. Também com aqueles que estão nos acompanhando, se porventura há alguém cujo coração Cristo não habita pela fé como Senhor e Salvador, que tal pessoa possa ser tocada pela palavra do Senhor. Há um evangelho, uma mensagem de boas novas. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele é o bendito e eterno Salvador. Qualquer pessoa convicta do seu pecado, a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a tua palavra diz, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
Deus, salva os perdidos e edifica os salvos. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe e abençoe a nossa semana.